foi usado pelo governo americano como propaganda militar. E este é o filme Pulgasari, de 1985. Uma cópia que a Coreia do Norte fez de Godzilla. Mas o que talvez você não saiba é que essa é, na verdade, uma propaganda política para o governo comunista norte-coreano. E que, para fazer esse filme, o ditador Kim Jong-il teve que Kim Jong-il? Esse é o nome dele mesmo? Kim Jong-il? sequestrar uma atriz e um diretor sul-coreanos. Ele sequestrou uma atriz. Mano, assim. Não tenho, tá se negando, vou sequestrar. Tá certo. Eu concordo. Filme, o ditador Kim Jong-il teve que sequestrar uma atriz e um diretor sul-coreanos e enganar um ator japonês e sua equipe. Propaganda política Caraca, que homem maluco. no cinema não é novidade nem exclusividade da Coreia do Norte. Ela teve presente no cinema soviético, na Alemanha e até mesmo em Hollywood. Muito mais do que você imagina. E você vai ver neste vídeo como que Transformers, Rocky e Casablanca foram usados pelo governo americano como ferramentas de propaganda governamental. Mas antes de entrarmos em todas as conspirações e questões de segurança nacional de governos que querem manipular os filmes, eu preciso falar sobre nossa segurança individual. Todos os anos, empresas ao redor do mundo ganham milhões vendendo suas informações pessoais. Todas as vezes que você entra num site, eles descobrem sua localização e conseguem rastrear você na internet. E eu valorizo demais a minha privacidade, e é por Papo reto? isso que eu uso o NordVPN. Ah, tá. Tava apagando o grupo de cripto aqui do celular, mano. Tava com medo desse pessoal. Apaguei, finalmente. Cara, como que bota eu num grupo assim, do nada? Meu Deus. Сейчас следует думать лишь о долге. Перед кем? Перед истиной. Значит, перед людьми. Вы не там ищете истину. Este é Solaris, do diretor Andrei Tarkovsky, considerado a versão soviética do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas para realizar essa Nunca vi obra... esse filme. Vocês já viram? Tipo, ele é bom, esse Uma Odisseia no Espaço. Nunca vi. Oi, Peneque, obrigado pelos 5 meses. Arigato. Ixi, o bot vai bugar agora. É chato, nunca vi, bom filme. Filme grande. Olá. Gay! Chola! Pronto. Tarkovsky teve que enfrentar o maior inimigo dos artistas, a censura. Na época, o governo soviético lia todos os roteiros e obrigava os cineastas a fazer seus filmes dentro do realismo socialista. O objetivo dos governos socialistas com esse estilo de arte era muito claro. Primeiro, o povo deveria ser retratado como trabalhadores e camponeses idealizados como heróis dedicados na construção do socialismo. E segundo, o governo deveria ser retratado sempre de forma positiva e otimista. Para você entender isso, olha essa cena do filme norte-coreano Eu no Futuro Distante. O filme é uma exaltação da vida dos camponeses que acreditam viver em um paraíso na Coreia do Norte. Nesta cena, antes da colheita, eles cantam alegremente e depois declaram de forma completamente espontânea seu amor pela pátria. Parece bem espontâneo, assim, parece. Todo mundo faz isso quando tá com os amigos, sei lá, numa churrascada. Quem que faz isso? Que propaganda patética. E para mostrar como os camponeses são virtuosos, na cena Tu não tá coquete? Ah, não! Eu pensei que eu tinha conseguido. seguinte, os tratores quebram durante a colheita. Mas isso não é problema para os nobres camponeses que continuam Bom, por aqui botaram um bandido na presidência. Não! a colheita com as próprias mãos, com um sorriso genuíno em seus rostos. Vários países adotaram alguma forma do realismo socialista durante o período da Guerra Fria e muitos ainda usam essa Não, é que eu ia falar aqui que na verdade a cena é sobre as pessoas fingir que as pessoas são felizes com o que elas têm e saudando o governo, tá ligado? Então, tipo,
Tipo, muito real, assim. Mas é realmente, né? As pessoas. Tem algumas pessoas que gostam tanto de tomar pra dentro que elas fazem isso com o Lula. Então, realmente, às vezes, de alguma churrascada petista por aí, deva ter quem faça isso. essa abordagem de forma oficial, como a Coreia do Norte. Mas enquanto Tarkovsky conseguiu criar excelentes filmes sob a censura soviética, o mesmo não aconteceu com a Coreia do Norte. Aliás, um disclaimer, eu já fiz antes um vídeo específico sobre a Coreia do Norte, mas eu recebi tantos haters nesse canal de pessoas defendendo a ditadura norte-coreana e ficando irritadas de eu chamar a Coreia Tá do Norte vendo como tem gente só. Tá vendo? Tem muita gente burra. Muita gente burra nesse mundo. Como é que pode? de ditadura, que eu resolvi fazer este daqui, mostrando outros casos de países também socialistas ou comunistas e também mostrando como que isso aconteceu nos Estados Unidos, Live. para que a gente veja como que ideologias infiltradas na arte sempre se tornam um grande problema. E eu vou deixar na descrição todos os links com as referências das minhas pesquisas, aí cabe a você acreditar ou não nas fontes internacionais. Porque esse vídeo é principalmente sobre casos em que o governo interferiu direto ou indiretamente num filme. Como nesse caso assustador. Em janeiro de 1978, Choi Eun-hee estava passeando em Hong Kong. Ela havia sido uma das principais estrelas do cinema sul-coreano, mas agora estava prestes a ser sequestrada. Segundo o seu relato, ela estava com uma amiga e a filha dessa amiga numa praia, esperando alguns empresários que tinham uma proposta de negócios para ela. Mas aquela era uma armadilha. Choi foi colocada em uma lancha e transportada para um navio. Os seus sequestradores não estavam interessados em seu dinheiro, mas em seu talento. Após 8 dias de viagem, o navio aportou e Choi foi recepcionada pelo próprio ditador da Coreia do Norte. Mano, como que pode? Ganhou um emprego novo. Bom dia de Monte Fidel, chat. Oi, Rodroid. O Rodroid tá muito chique. Que isso? Kim Jong-il. Tá vendo como você é mod da Sacuda da Futuro? O cara tá num cruzeiro, pousou em Montevidéu. É pousou que fala? É... Atracou, né? Atracou, né? Atracou em Montevidéu. Fala dele. Parte do plano de Kim Jong-il estava completa. Faltava apenas o diretor. Tudo graças ao salário de mod. Olha só a fala dele. Lacrou. Lacrou em Montevidéu. O ex-marido. Não, é sério. É atracou, né? O que o barco faz. Acho que é isso. De Choi, que 6 meses depois, enquanto procurava pistas sobre o desaparecimento da ex-esposa, também foi sequestrado e levado para a Coreia do Norte. Isso porque começou a lacração no cruzeiro. O ditador norte-coreano sabia o poder do cinema e tinha delírios de ser um grande cineasta. Ele escreveu até este livro aqui, A Arte do Cinema, dentre outros livros relacionados ao tema. E para você ter uma ideia da profundidade do pensamento desse grande intelectual, veja essas passagens. Sem ator, é impossível criar o personagem de um filme. Sim. E, portanto, fazer um filme. A imagem de um filme precisa parecer boa na tela. Sim. No seu livro sobre cinema, a palavra revolução aparece 607 vezes. Partido, 302. Comunista, 98. É, e parece bem óbvio, né? Aparece 440 vezes. Kim queria transformar a Coreia do Norte na nova Hollywood. Para isso, ele fez uma versão norte-coreana do filme Titanic, que merece um vídeo só sobre ele. Caraca! E uma versão norte-coreana do Godzilla. Que bosta! Eles são bons em fazer versões ruins de filmes bons. Esse daqui é Pulgasari, a obra de arte do cinema norte-coreano. Para fazer esse filme, além dos sequestros, Kim também Vamos ver. precisou enganar Não me odeio. este ator japonês, Kenpachiro Satsuma. Satsuma havia trabalhado no filme O Retorno Gente, o Titanic norte-coreano, como que deve ser? de Godzilla de 84. Ele era a pessoa dentro do boneco do monstro. Ele e sua equipe foram contratados para trabalhar numa empresa chinesa para fazer um filme, mas para sua surpresa, o avião pousou na Coreia do Norte, O cara foi onde sequestrado ele foi também. convidado a trabalhar no filme Pulgasari. O filme foi um sucesso. Assim, eu gosto das coisas como o Kim Jong-il, ele resolve. Eu resolveria da mesma forma que ele, se eu fosse ditador. É tipo assim, eu te convido a fazer o que eu quero. Eu te convido a deixar de ser maconheiro. Eu te convido a deixar de ser um vagabundo. Eu te convido a deixar de ser um comunista. Tá ligado? Tipo assim,
Oi, Carica, tudo bem? Obrigada pelos 12 meses. 1 ano no hospício. Ano, obrigada. Eu te convido a parar de fazer merda. Aí, tipo assim, é a sua escolha se você aceita o meu convite ou se você prefere ir pro paredão, entendeu? Você está convidado a trabalhar de graça para nós sob pena de morte. Exatamente. Tipo assim, entendeu? Eu gosto dessa forma de trabalhar. Foi assim que você me contratou. Eu convidei o gato editor, a editar pra mim os meus vídeos. E é assim que funciona. Isso na Coreia do Norte, todo mundo assistiu e amou. Nenhum norte-coreano deu um review negativo sequer. O amor do povo por esse filme foi unânime. Eles não podiam reclamar de absolutamente nada nesse filme. Essa história de usar o cinema como arma de propaganda num governo ganhou muita força na Segunda Guerra Mundial. Eu convido você, moça, que abre a pepeca pro OnlyFans todo dia, a parar de ser puta. Eu te convido a fazer isso. Seria um dos primeiros convites que eu faria, inclusive. Quando o governo alemão usou o cinema para doutrinar a população contra os judeus, principalmente. E desde então, todos Jurídico, ajuda aqui. os governos ficam loucos para conseguir controlar a narrativa do cinema de seu país. A União Soviética também teve suas peças de propaganda através de um cinema pesadamente controlado pelo governo, onde as figuras políticas do país eram, assim como na Coreia do Norte, representadas sempre numa perspectiva positiva, como podemos ver nesta cena do filme A Queda de Berlim. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? Camarada Stalin. За все, что вы сделали для нашего народа. Для нас. Camarada, é muito bom. Cadê o beijo? И счастья всем вам, друзья мои. Meu Deus, que bizarro. Parece que ele tá morto aí. Aliás, se você quiser assistir filmes soviéticos e russos, eu recomendo o canal da Mosfilme, Que o mais doideira. antigo estúdio de cinema da Europa. E apesar de toda a influência estatal da União Soviética, o país conseguiu sim Carai. produzir alguns dos mais belos filmes Pareceu inteligência artificial, sim. da história. E o criador de Star Wars, George Lucas, tem uma teoria sobre isso. And they'd say, "Oh, but aren't you so glad that you're in America?" I said, "Well, I know a lot of Russian filmmakers. They have a lot more freedom than I have. All they have to do is be careful about criticizing the government. Otherwise, they can do anything And they so want. what do you have to do? You have to adhere to a very narrow line of commercialism." O que Lucas estava dizendo era que, apesar de toda a censura, os cineastas soviéticos não se viam presos pelo capitalismo para produzir Tchau, Rodroid. Mano, o Rodroid tá insuportável. filmes que dessem dinheiro. É claro que, do outro lado da moeda, isso acontecia porque o cinema era financiado pelo governo e a população não tinha como ver outros filmes de outros países, então eles eram obrigados a ver os filmes russos. Um monopólio nacionalista da arte que teve seu lado positivo, mas a gente não pode ignorar todo o lado negativo disso. Mas apesar de, nos Estados Unidos, não haver censura, o governo americano colocou sua mensagem nos filmes de forma muito mais sutil. Os Estados Unidos não financiaram diretamente filmes, nem colocaram agentes do Estado para produzir filmes. Mas ainda assim, estes filmes foram usados como propaganda pelo governo. Nossos mortos serão vingados. Prelúdio de uma guerra. Rosa de Esperança. Tá. E Casablanca. Era a Segunda Guerra Mundial e o governo americano tinha medo de que a moral dos americanos caísse com um embate violento e as derrotas no fronte de batalha. Então, o governo passou a controlar quais informações sobre a guerra podiam ou não ser divulgadas no país. Ah, normal, a mensagem né? era clara. É assim até Apenas hoje. as vitórias heróicas dos soldados americanos deveriam ser divulgadas, manipulando a perspectiva do Notícias de guerra não tem uma que seja completamente a verdade de tudo. público sobre o que realmente estava acontecendo. Vemos isso retratado, Tudo é propaganda. por exemplo, no filme A Conquista da Honra, de Clint Eastwood. O próprio diretor do Escritório de Informações de Guerra, Elmer Davis, declarou: a maneira mais fácil de injetar uma ideia de propaganda na mente da maioria das pessoas é deixá-la passar por meio de uma imagem de entretenimento, Olha quando elas só. não sabem que estão sendo propagandeadas. Caímos no ad sem ver. E agora vem a parte mais interessante. Para ter um controle maior sobre o cinema, eles criaram o Bureau of Motion Pictures. Essa agência do governo recebia os roteiros dos filmes para orientar
sobre a melhor forma de retratar a guerra e dar sugestões de roteiro para os roteiristas. As produtoras não eram obrigadas a submeter Mano, pior que eu tô olhando pra mim aqui na telinha de canto. E essa roupa, ela não parece de maid, né? Ela realmente parece aqueles bebê que fica num carrinho, sabe? Aqueles bebezinho retratado bem de desenho animado que fica num carrinho. Que tem aquele babador aqui em cima. É muito engraçado, parece que eu tô de bebezão. ter seus filmes. A Paramount, por exemplo, se recusou a fazer isso. Mas se elas quisessem ter acesso a equipamentos militares para realizar suas filmagens, Igual no vídeo do varejo. isso era Ah, lápis, isso eu já fiz. um requisito, algo que permanece até os dias de hoje. Quando o filme usa equipamentos militares, o governo americano libera para os diretores usarem no filme, mas com um custo. Hollywood comes knocking on the door of the Department of Defense saying, we're going to make a more movie and we need 12 different kinds of Air Force airplanes. And the business deal is essentially, we'll give you access to all this great gear. In exchange for that, we want to be able to control the message that is communicated. Esta é uma lista dos filmes que tiveram envolvimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Homem de Esse Ferro? apoio pode ser com equipamentos, consultoria ou direcionamentos sobre como retratar de forma Top Gun, positiva legal. as Forças Armadas Top Gun americanas. Top Gun foi um filme que ajudou muito os jovens quererem servir. E um dos exemplos mais claros Todo mundo queria ser das Forças Aéreas. é o filme Top Gun, que retratou de Ah lá. forma tão positiva os pilotos navais americanos que fez com que o número de americanos se candidatando para servir Nossa, mas ele. O quê? Ah, mas assim, copiar o que os outros estão falando é fácil, né, meu amigo? Quero ver ter ideias originais. nas Forças Armadas voltasse a crescer. E eu falei disso no meu vídeo sobre Top Gun Maverick, que vou deixar aqui no card. Mas um caso muito curioso foi o de Godzilla de 2014. Para receber apoio do Departamento de Defesa e usar Depois que eu falo, fica fácil ele falar o que eu falei. os seus equipamentos na filmagem, o filme se tornou uma peça de propaganda do exército americano. Durante o filme você pode ver dezenas de minutos de soldados, tanques e equipamentos militares. E num filme de mais de 2 Cass. horas, o monstro Godzilla aparece por apenas 11 minutos. Hã? A influência do exército americano nesse filme foi tão grande que os soldados tiveram uma exibição antecipada e exclusiva do filme antes do lançamento, divulgado no site oficial do exército americano. E talvez uma das formas mais claras que você pode ver a presença da propaganda americana nos filmes sejam em seus vilões. Com a Guerra Fria, quase todo filme de ação em Hollywood passou a retratar russos como vilões, em filmes como Rocky IV, 007 contra Goldfinger, Rambo 2, Verdade. Amanhecer Violento. E mesmo após o fim da Guerra Fria, essa tendência continuou. Mas não dá pra dizer que o cinema americano tem os mesmos problemas que os E não países são? comunistas ou socialistas, por um simples motivo. Aqui no Ocidente, você não apenas pode fazer filmes que se oponham ao governo, como você pode ser aplaudido e até mesmo ganhar Oscars em peças que são contra o governo. Filmes como Pode. Platoon, Guerra ao Terror e Apocalipse Now foram extremamente Nossa, críticas nunca às vi guerras nenhum. americanas e ainda assim, ninguém impediu seus diretores e roteiristas de produzirem esses filmes Só filme e bom. são até hoje obras importantes do cinema. Mas ninguém Faz é 100% obra contra o governo livre. hoje? Os roteiristas Então. e diretores podem ser influenciados pelas políticas e ideologias de seu país ou do seu partido. Platão é muito bom. E mesmo nos Estados Unidos, a terra da liberdade, muitos cineastas se censuram com medo de falarem o que pensam ou com medo de criarem algo que seja belo, original, artístico, mas que não vai dar o lucro que as produtoras almejam. Rambo. Por isso eu valorizo Os Rambos são cineastas legal? como Scorsese, que faz um filme de Eu não lembro de Rambo. 3 horas e meia, uma obra de arte, mas que claramente não é para todo mundo e que não vai dar o lucro que as produtoras gostariam. Artistas maduros em países opressores precisam encontrar meios para comunicar sua mensagem Ganhou um sem Oscar? serem censurados. Artistas maduros em países livres aprendem a encontrar o seu público e a se livrar da autocensura para poderem valorizar sua arte. E para entender melhor sobre como o dinheiro e a China influenciam aquilo que você assiste, dá uma olhada nesse vídeo aqui sobre a morte do cinema. Não esquece de conferir também na descrição. Quem matou o cinema? Foi a lactação, né? Tudo culpa da lactação. A lactação apodreceu o cinema, matou, não tem mais jeito.